noite a todos. Boa noite. Hoje a gente está fazendo então mais uma noite de evangelho, né, do nosso evangelho aqui em nossas casas por enquanto. Em breve a casa será reaberta. E eu vou falar alguns recadinhos. Quem quiser participar, a gente tem um grupo de estudos de segunda-feira. É um grupo que acontece online, né, pela plataforma do Google Meets, e é um grupo de estudo ao livro Os Mensageiros, de André Luiz. Então, quem quiser participar, a gente está no meio da leitura do livro, mas de qualquer forma é sempre bem-vindo. É só entrar em contato com a casa através do Facebook ou pelo WhatsApp. Todos são muito bem-vindos para poder participar desse grupo. E a casa, por enquanto, ainda se encontra fechada, mas na próxima terça-feira, né, em maio, a gente já vai reabrir a casa e as portas já vão estar abertas para todos voltarem aos estudos. E eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco online, né, nos assistindo. Hoje quem vai ser nossa palestrante é a Marilene, e ela vai trazer um tema bem legal e bem interessante, que se chama A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, eu espero que todos possam fazer um bom proveito dessa palestra e que possam levar um pouquinho dela pro lar de vocês, pro cotidiano, e que plante uma sementinha no coração de cada um. Para começar o início dos estudos da noite, eu trouxe um livrinho para ler aqui para vocês como uma preparação de ambiente, que é esse livrinho que se chama Sinal Verde. Do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eu vou abrir uma lição aqui por acaso, a gente sabe que nada é por acaso, mas eu vou abrir aqui uma liçãozinha para ler com vocês e que a gente possa parar um momento para refletir e pensar um pouquinho sobre tudo isso. O nome da lição se chama Ver e Ouvir, e é a lição número 15 desse livrinho que eu falei para vocês. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada, na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos o pensamento. Registrando anécdotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos, em forma de confidência, é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Então, essa liçãozinha, ela é bem curta, mas ela traz e nos faz relembrar um pouco, né, do que significa ver e ouvir. Então, a gente precisa saber educar nossa visão e a nossa audição. A gente precisa saber como ver e ouvir e levar isso como uma lição, né, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a gente acaba aprendendo, a gente acaba absorvendo. Então, a gente precisa saber como fazer um bom uso dessas ferramentas, né, que são a visão e a audição. E a gente precisa sempre tentar, por exemplo, ele fala aqui, se a gente ouvir alguma frase de uma pessoa amiga, mas que uma frase que é um pouco mais maldosa, a gente tem que tentar filtrar essa frase e entender o contexto na qual ela está inserida. Antes de já colocar uma carga negativa nela. Então, sempre ouvir com bondade, ver com bondade e ouvir com a lógica. Essa liçãozinha que ele deixa aqui para nós. É bem interessante, esse livrinho é bem legal de se ler. E agora, então, antes da gente começar com
com a palestra, né, com a nossa conversa com a convidada de hoje, vamos todos entrando numa sintonia para que a gente possa fazer a prece, para que a gente possa conseguir nos conectar aqui todos nesse momento e para a gente entrar em sintonia. Então eu peço que todos vocês fechem os olhos em seus lares, entrem em conexão com Deus e Jesus, em pensamento. Vamos então todo mundo entrando em sintonia. E assim então vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou passar a palavra para a Marilene. Você tirou da minha apresentação. Então, boa noite a todos. Quando ela falou a palestrante, ela se equivocou totalmente, nada de palestrante. Aqui eu vou ter uma conversa, uma reflexão com vocês sobre o Evangelho de Jesus de Allan Kardec, mas de longe não tenho bagagem, não tenho competência nenhuma para ser uma palestrante. Então, me desculpe os erros e assim, eu vou tentar colocar o que eu entendi, mas esse tema, ele é bem amplo. Assim, a gente vai estudar esse trecho do Evangelho mesmo. A fé, mãe da caridade, mãe da esperança e da caridade. Foi o Espírito José, um Espírito protetor, que trouxe essa lição. Então, é ele que escreveu que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, eu vou começar aqui com uma frase do Allan Kardec. Allan Kardec, como todos sabem, né, aqueles que já deram um princípio no Espiritismo, sabe que Allan Kardec foi o codificador da doutrina, né? E ele fala que a esperança e a caridade são os corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, fé, esperança e caridade sempre andam juntas. A fé, ele afirma que uma é resultado, é consequência da outra. Então, elas sempre estarão juntas. A fé ela não pode ser uma crença, porque uma crença, ela vem de fora para dentro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma palestra que eu ouvi essa semana, muito boa, gente, quem tiver condições de ouvir, é do César Reis. Ele fala, né, sobre esse mesmo tema, fé, caridade, esperança. E ele fala que a fé não pode ser uma crença, porque a crença, ela vem de fora para dentro. Por exemplo, eu sou espírita, comecei a ser espírita, li os livros da doutrina e me interessou muito. Então isso veio de fora para dentro. Só que a doutrina, eu gostei da doutrina, mas ela não mudou a minha vida, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo, falando mal dos outros, com mau pensamento, com umas atitudes não muito legais. Então a doutrina não entrou em mim. Então isso é uma crença. A partir do momento que eu me tornar, que eu começar a vivenciar essa crença, vivenciar, por exemplo, o exemplo que eu estou dando do Espiritismo, aí sim ela vai se tornar uma fé. Então, a partir do momento que o Evangelho entrar em mim e eu conduzir a minha vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, aí sim ela vai se tornar uma fé. Então, a fé ela tem que estar incorporada na gente. E não, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, é muito importante a gente entender.
A fé, mãe da esperança e da caridade, ela é filha do sentimento e da razão. Então é uma coisa que eu sinto. E quando eu sinto, ela se torna uma razão do meu viver. Quer dizer, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, então eu tenho fé, mas eu vou agir de acordo com o meu entendimento. Ela tem suporte no sentimento e na razão. Então, se eu tenho fé, aqui eu vou falar na fé da doutrina, né? A gente, nesse sentido do Espiritismo, o Espírito de Emmanuel nos diz que a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Então, quando a gente age com razão, nossos atos, nossas atitudes são reconhecidas. E a esperança? A esperança é fruto da crença em Deus, é a possibilidade de conseguir resultados positivos daquilo que almejamos. Então, quando eu tenho fé, eu tenho esperança de que alguma coisa vai mudar. E quando a gente consegue aquilo, a gente vai praticar a caridade no presente, porque se eu pratico aquilo que eu acreditava, que eu tinha fé, aconteceu aquilo que eu esperava, e se foi tudo de acordo com a doutrina, de acordo do bem, eu vou colher a caridade, porque eu vou sair fazendo coisas boas. Então, se não tivermos fé, o que podemos esperar da nossa vida? Como concretizar algo útil e importante para nós sem fé? A fé, eles falam que a fé, ela nasce com a gente já nasce com a fé. Não vou dizer agora no sentido religioso, mas, por exemplo, quando eu como um alimento, se eu como um alimento é porque eu acredito que ele vai fazer bem para mim. Então, se ele vai fazer bem, a minha esperança é que ele me fortaleça. E eu estando forte, eu vou realizar alguma coisa. Então, esse é um exemplozinho, assim, até que bobo, né? Da fé, da esperança e da caridade. Então, quando eu faço bem para o meu corpo, quando eu como um alimento, vai fazer bem para o meu corpo, estou sendo caridosa para comigo mesmo, né? E aqui eu citei uma frase, vou citar, né, duas frases do apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos de Coríntios. É uma carta até bem famosa, né, essa epístola, já foi música, né, já foi letra de música, e ela fala grandiosamente sobre o amor. E o amor é fácil falar, né? A gente pode falar em música, em novelas falam sobre o amor, filmes falam sobre o amor. O difícil é vivenciar esse amor, né? O amor verdadeiro. É bem difícil. Então, e quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele cita que a fé e a caridade como algo muito profundo e importante. Que apenas que fé não é que caridade não é só dar as coisas aos outros, esmolas, cesta básica e doarmos coisas. A caridade, ela vai ser algo muito mais importante, ela é muito ligada ao amor. Doar as coisas é importante, né? Todo ato caritativo, ele acrescenta algo bom em nós. Quando a gente ajuda o outro, a gente de certa forma, a gente se sente assim recompensado. Mas isso não é tudo, né? Então, Paulo, nessa carta, eu peguei essa frase aqui. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então, se eu tiver fé, a fé que eu posso realizar coisas maravilhosas, a fé que eu posso me tornar uma pessoa boa, mas se eu não tiver uma obra, se eu não fizer algo de bom para alguém, de nada vai adiantar, né? Então, se eu não tiver caridade,
nada vai adiantar. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, aqui ele fala que não adianta a pessoa ser super culta, né? Ter uma cultura imensa, saber falar línguas e viajou para vários países, aquela pessoa super antenada, mas se ela guarda aquilo só para ela, se aquilo não reflete nela, numa bondade, no amor ao próximo, de nada vai adiantar. Então, esse é um tema assim bem amplo. Então, só quem tem o dom mesmo sabe explicar isso aqui tudo direitinho, que traria a beleza, eu não consigo trazer a beleza dessa carta, a profundidade dela. Então, eu peço para vocês que leiam muito sobre esse assunto. Eu ouvi muita coisa essa semana e foi assim muito enriquecedor. É que realmente eu não tenho o dom de falar, de explicar. Então, a esperança, eu queria dar mais um exemplo, né? Que se nós não tivermos fé, o que nós podemos esperar da nossa vida, né? Como que a gente vai concretizar alguma coisa útil para nós se a gente não tiver fé? Então, a fé é muito importante. Aí eu pensei assim, né? Explicar a fé também, a fé, a esperança e a caridade como assim, um jovem que está no ensino médio e se dedica ao estudo. E ele estuda muito, ele se prepara para ir para uma faculdade. Então, vamos aplicar aqui, né, a fé. Então, o estudo, a esperança a vontade de ir para uma faculdade, o desejo dele, esse desejo de ir para uma faculdade é a fé. Então, ele tem fé que ele vai conseguir ir. Então, ele tem fé de que o estudo vai trazer para ele um futuro melhor. Pode ser que não, mas ele tem fé nisso, né? Então, o estudo vai trazer um futuro melhor. E a esperança que ele tem nessa formação, né, nessa formação profissional, vai proporcionar a ele uma melhor possibilidade de ter um emprego, de ter uma vida melhor. Então, essa esperança, essa fé que ele tem de que o estudo vai trazer, a fé que ele tem no curso, no estudo, vai trazer a esperança de ter um emprego melhor. E essa certeza, e vai trazer junto com isso a certeza de que ele vai ser feliz. Então, tornando ele uma pessoa melhor, que é a caridade da transformação, né? Então, nesse exemplo, a gente vê que a fé nasce com o homem. Então, ele não precisa ser religioso. Aquilo é nato no homem, a fé. Então, por que eu estudo? Eu vou estudar porque eu quero fazer uma faculdade. Por que eu quero uma faculdade? Para eu ter uma profissão. Por que eu quero uma profissão? Para me ter um emprego melhor. E um emprego melhor vai trazer uma vida melhor. E uma vida melhor torna, né, pelo menos teoricamente, o indivíduo mais feliz. Então, aqui é a prova de que a fé, ela nasce com o homem, né? Então, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa e não dificultar. Então, eu não preciso ficar lá, vou passar minha vida toda com fé que eu vou ganhar na loteria e fico aqui parada. Então, ela vai dificultar a minha vida, né? Ela vai atravancar o meu crescimento, a minha evolução. Então, não é assim. A fé, ela tem que ser raciocinada. Então, fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, como que a fé, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria ficando aqui parada, eu vou alimentar a esperança e a caridade? Não vou, né? Então, a minha obrigação é correr atrás, lutar para que eu tenha um futuro melhor. Sendo a esperança e a caridade corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, é uma pergunta que ele faz, está no Evangelho. Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e qual, portanto, será o vosso amor? Então, é tudo coisa para você refletir. Cada um vai entender de uma forma. Mas eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que sem fé a gente não vai a lugar nenhum, né? E o Espírito Protetor José, ele escreveu essa frase, esse trecho do Evangelho em 1862.
E ela tá tão atual, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter muita fé, né? Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitas a fé sem comprovação. Cega, a filha da cegueira, não. A fé tem que ser raciocinada. Então a gente tem que refletir no que eu tô tendo fé. Eu tenho fé que que tudo isso vai passar? Que tudo isso que a gente está vivendo vai passar? Então a gente tem que ter fé, né? Então vou raciocinar, vai passar, lógico, porque não tem lógica acabar tudo, né? Então a gente tem que fazer nossa parte que tudo passa. Amai a Deus, mas sabendo que, por que o amas? Crede em suas promessas, mas sabendo por que acredita nelas. Então a gente tem que se perguntar. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-lhes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, escreveu essa frase, esse texto, né? Então é de muita reflexão e quem tiver oportunidade, estude. Agora eu vou citar aqui umas citações que a minha amiga Ângela me enviou, porque eu nem tive tempo de conversar com ela. E ela falou que, e ela me passou e eu achei bem profundo, né? A fé divina é a inspiração de Deus, ela desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. Então, o momento atual que a gente está passando, que o planeta está passando essa pandemia, é hora da gente se trancar e chorar? Não. É hora isso tudo veio para nos trazer algum ensinamento. Então, essa pandemia é um instrumento para a nossa regeneração. A gente vai se descobrir, a gente vai ter que dar a volta por cima, a gente vai de alguma forma passar por esse sofrimento. Então, se a gente não tiver a fé divina, a gente não tiver a verdadeira inspiração de Deus, a gente vai pirar, né? A gente precisa dessa fé. A fé precisa ser forte, um alicerce inabalável. Então a gente tem que ter fortaleza na nossa fé. É como construir uma casa sobre um alicerce forte, porque se vier a chuva e o vento, ela não vai cair. Então essa chuva e vento representam os percalços da vida. Então não importa o sofrimento que a gente passe, se a gente tem uma fé firme, nada vai derrubá-la, nada vai acabar com ela, né? Então a rocha simboliza a fé nos ensinamentos de Jesus. Então que nossa fé, que a gente tenha a certeza que se a gente conduzir a nossa vida de acordo com o que Jesus nos exemplificou, de acordo com o que Ele nos mostrou, a gente vai conseguir passar por tudo isso. E a fé contagia, né, gente? Quando a gente tem esperança, a gente preenche o nosso coração e a nossa mente. A gente se permite sentir o amor de Deus e confiar nele, na providência divina. Então, a esperança é tudo de bom. A esperança que amanhã vai amanhecer um dia lindo. Esperança que nosso fim de semana vai ser ótimo, que a gente vai para a praia, vai passear. Então, a esperança é tudo. Se a gente não tiver esperança, é muito triste. Pregar pelo exemplo. Então, não adianta ter fé e ficar lá chorando, ficar só os meus problemas são importantes, não tem empatia com o outro. A gente tem que pregar pelo exemplo. Eis aqui a caridade, né? Porque quando a gente se importa com o próximo e procura ser útil, a gente está colocando o amor ao próximo em ação. Isso é caridade, é pensar no outro, não só em nós mesmos. A gente tem que ter caridade para com a gente, mas principalmente para com o próximo. Fé pela pureza e pela racionalidade. Então, amar e saber porque ama, amor incondicional. Então, essa é uma revelação dos Espíritos. Gente, a vida continua. Se vocês estudarem o livro Os Mensageiros, assim, acho que eu nunca estudei. Então, agora que eu estou fazendo esse estudo com essa turminha que a gente está de segunda-feira, eu estou entendendo tanta coisa, o que nos espera. Então, essa doutrina, ela nos abriu um leque de possibilidades de evoluirmos mais rápido.
de entendermos por tudo que a gente está passando, é só estudar. A fé confia na felicidade e conhece os meios para atingi-la. Então, olha só, a fé confia na felicidade. Sabe qual os meios para atingi-la? É Jesus, é o caminho, aos seus ensinamentos. Como passar por esse momento atual sem fé? Como ficar em paz sem a esperança no coração e a caridade nas mãos? Não tem como. Não tem como a gente não lembrar do outro. A gente posso até não fazer nada, mas a gente chora quando a gente vê certas notícias, certas coisas, né? A fé permite que entendamos esse momento de transição planetária, onde todos estamos sendo convidados à reforma interior para a evolução espiritual. Olha que bonito, que profundo que a Ângela escreveu. Porque só a fé vai entender, só a fé faz a gente, vai nos dar força para passar por tudo isso, né? E a gente conseguir ter essa reforma interior, né? Conseguir passar por essas perdas de amigos, de parentes, ver o pessoal doente, portas fechando, e tudo isso não deixar abalar assim, tanto o nosso emocional. A gente fica até abalado, não tem como não ficar, mas essa fé essa fé tem que ser uma rocha mesmo, para que a gente não caiamos, né? E não adoecemos em virtude disso. Então, jamais permita que o pessimismo e ideias negativas tomem conta da sua mente. Tudo é possível ao obreiro que tem fé. Então, vamos ter fé, gente. Vamos evitar expressões como, não vai dar certo, a tendência é piorar, não vai dar tempo, não tenho tempo disso, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ver uma reportagem, um vídeo, né, edificante. Então, vamos mudar esse foco. A desonestidade sempre vence. Não vamos pensar assim, porque o nosso planeta está em transição. Ele está evoluindo, e quem não evoluir vai sair fora daqui. Então, a gente tem que se preparar, né? E tem uma mensagem que o Chico escreveu que eu achei muito bonitinha. E aqui, ela é ligada à fé, mas ela é muito ligada à vibração, né? E eu estava vendo um vídeo dessa pessoa, desse César Reis, é um palestrante, esse é um palestrante mesmo, estudioso. E muito linda essa palestra que ele fez. Fé, mãe da caridade e da esperança. E ele fala que as nossas vibrações, e ele cita termos, estudos mesmo de faculdades que fizeram sobre a vibração e como a nossa vibração alcança o objetivo. Então, às vezes a gente está vibrando, se a gente vibra com amor, com fé, com esperança, ela atravessa o outro lado do planeta. Então, é cientificamente comprovado. É que eu não vou entrar, não vou me aprofundar, porque sinceramente não consigo, não lembro tudo que ele falou, mas é muito legal. Muito importante, ele fala, tá vendo? Agora é a importância da gente tomar conta da nossa vibração, porque agora não é mais um filósofo, não é mais filosofia, não é mais... Agora é cientificamente comprovado. Então, e o Chico, uma vez, ele conversando com o Emmanuel, que era o mentor dele, né? Ele fala, meu Deus, eu estou sem poder andar, quase sem poder escrever aos amigos, quase sem poder psicografar, quase sem poder ouvir. Minha voz está um sopro. Quando é que eu vou, hein? Tipo, quando é que eu vou morrer? Aí o Emmanuel responde para ele, nem pense nisso, enquanto você puder fazer uma prece por alguém, estará sendo útil. Tá vendo? Então, a fé do Chico, se a gente se juntar e fazer uma vibração, ela consegue atravessar o planeta e atingir lá do outro lado. Imagine a do Chico, né? Deve alcançar, assim, sei lá, outros planetas mesmo. Porque ele tinha muita fé no que ele fazia, muito amor. Então, era mais o amor do que a fé. Então, que a gente possa se inspirar, né? Não tem como ser um Chico, mas que ele possa nos servir de inspiração
e que a gente possa, nesses momentos de agonia que nós passamos, que a gente possa ter fé no amor de Deus, que é nosso Pai, que possamos ser mais amorosos com nossos irmãos, que possamos ter empatia, né? Que assim a gente vai se aproximar mais do Cristo, a gente vai ficar mais pertinho dele, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Vamos tentar vivenciar o Evangelho de Jesus, fazer dele norma e conduta para a nossa vida, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor e com isso fazermos, né, ajudar a construir um mundo melhor. Então, nesse momento, eu vou convidar todo mundo para vibrar. Vamos vibrar nesse momento muita luz, muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade. Vamos nesse momento ter confiança na presença e amor do Divino Mestre. Vamos abrindo nossos corações, nossas mentes em vibrações de amor, de paz, de harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Com esses pensamentos de paz, de amor, vamos pedindo que a espiritualidade amiga possa jorrar sobre nossas cabeças fluidos benéficos de luz, tirando de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nesse momento nos dificulta a vida, trazendo muita paz, saúde e harmonia para nós, para nossos lares. Que seja retirado de nossos lares tudo aquilo que não for bom, que for ruim. E da mesma forma, com os pensamentos junto ao Pai, junto a esses amigos espirituais, vamos vibrar para que haja paz no mundo, saúde para o mundo, para o nosso Brasil, muita luz e sabedoria para os nossos governantes, muita saúde, muita fé e muito amor para os enfermos, para os leitos de dor, muita fé, muita esperança, muito amor, muita saúde para os médicos, enfermeiros, para todos aqueles que trabalham em hospitais, que auxiliam na saúde do próximo. Vamos vibrar muita paz, muita luz para as crianças, os jovens, para que eles tenham orientação segura perante a vida. Vamos vibrar para os idosos, envolvendo-os com muito amor e carinho. Vamos vibrar por aqueles que desconhecem as leis de Deus, que eles possam serem iluminados no seu entendimento. Vamos vibrar pelos desesperados que tentam abreviar a sua vida, que eles possam sentir a segurança e o amor de Deus através dessas vibrações. Vamos vibrar pelos desempregados, que eles tenham a esperança e a certeza de dias melhores. Por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam se libertar das suas dependências. Vamos vibrar pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vamos vibrar pela casa do nosso abrigo de luz, que é a casa que nos acolhe, que ela possa abrir suas portas e que a espiritualidade possa fortalecê-la, iluminá-la.
Vamos vibrar para nossos lares, envolvendo toda a nossa família, nossos amigos, parentes. E vamos vibrar principalmente por aqueles que se dizem nossos desafetos. Vamos vibrar para que possamos nós mesmos perseverar em nossos melhores propósitos, que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, o nosso amor seja multiplicado em nossos corações e que nós possamos fazer dela espelho das nossas atitudes, da nossa vontade, que possamos refletir muita luz para todos aqueles que se aproximarem de nós. Vamos agradecendo nesse momento a Deus, a Jesus, a todos os amigos do plano espiritual, amigos de luz, responsável pela tarefa das terças-feiras, pelas palestras, que eles possam, Pai, estar conosco sempre, nos intuindo, nos auxiliando nesse propósito de levar o seu Evangelho a todos os lares, aos corações daqueles que quiserem ouvir, quiserem se modificar, que possamos fazer do Espiritismo não uma crença, mas sim uma fé de amor, de paz e de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos e peço desculpa pelos erros, mas foi muito bom conversar com vocês. Então, esperamos vocês na próxima terça-feira, no mesmo horário. Que Deus abençoe a todos e que todos os lares nesse momento se encham de paz e de luz. Boa noite, muito obrigada. Que assim seja.